Olá, pessoas! Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que alguns alunos, alguns amigos e até na votação, na enquete que eu coloquei lá no meu Instagram, foi um dos assuntos mais pedidos, mais votados, que é justamente como construir o hábito da leitura. A pessoa que não lê, que não gosta de ler, como que ela desenvolve isso na sua vida? Conversando com alguns alunos, esses dias, dentro do clube do livro que eu tenho na escola com outras duas professoras, eu percebi que dentro do clube, alunos que se inscreveram para participar, muito deles, vieram com o argumento, a justificativa de que eu ainda não tenho o hábito da leitura, eu não gosto de ler, mas gostaria de ter o prazer pela leitura. Então, tenho alunos ali que estão buscando por isso, pois reconhecem a importância de ler um livro, de ter a prática, a constância na leitura, de desenvolver isso como um hobby, como colocar isso dentro da sua rotina, pois, afinal de contas, a leitura de livros literários, não somente de livros teóricos, mas a literatura, a ficção, são leituras importantíssimas para nós desenvolvermos habilidades sociais, desenvolvermos e amadurecermos as nossas emoções, criarmos e fortalecer a empatia com as diversas histórias que nós vamos conhecendo aí ao longo dos livros. Além de todo o repertório argumentativo que você vai desenvolvendo, o repertório de visão de mundo, entendimento de mundo, quando você entra em contato com diversas narrativas, com diversos mundos, É repertório para a vida, além de toda aí a influência no processo também do desenvolvimento cognitivo. Então a leitura, ela é importantíssima. E por isso, muitas pessoas, eu vejo que mesmo não gostando, buscam e querem gostar de ler. Tentam ler um livro e não consegue passar da página 10, não consegue ter uma constância, abandona o livro, desiste, acha que a leitura não é para ela, que não existe mesmo nenhum livro ali que ela vai gostar de ler, E, na verdade, nós vamos tentar entender como que a neurociência, como que a psicologia cognitiva entende esse processo da leitura e, através desse conhecimento da neurociência, a gente possa buscar ferramentas para construir um hábito da leitura. Então aqui, já pega o seu cafezinho, eu estou aqui com o meu já, seu cafezinho, ou seu chá, seu chocolate quente, seu suco, sua água, enfim. Pega aí sua bebida, senta, tenha paciência, não pula esse vídeo, fica pulando as partes aí, acelerando, que eu sei que tem gente que faz isso, na sociedade cada vez mais acelerada, acelera os vídeos ali para poder assistir tudo mais rápido. Vamos trabalhar o foco, a atenção, a concentração, a paciência. O tédio é importante. Vamos praticar isso, porque isso é importante para a leitura, para desenvolver esse hábito. Então pega aí a sua bebidinha, senta, que nós vamos conversar hoje sobre como utilizar o conhecimento da neurociência para construir o hábito de leitura. No livro da neurocientista Marianne Wolf, chamado O Cérebro no Mundo Digital, inclusive uma dica aqui, para quem já tem o hábito, tem o costume de ler um pouco mais e quer ler algo sobre isso, isso aqui é uma boa dica. Nesse livro, a pesquisadora, ela vai investigar sobre como as tecnologias, como as redes sociais, elas interferem no processo de leitura do ser humano e no processo de aprendizagem e compreensão das coisas. Como que isso vem interferindo em nós? E ao longo aí da sua escrita, da sua investigação, ela defende, e nos mostra e nos apresenta ali a ideia de que, na verdade, biologicamente falando, o nosso cérebro, ele não foi feito para a leitura. Exatamente, pois é. A leitura, ela é um processo cultural, ela é um processo criado ao longo da história da humanidade e que, para que ela aconteça, é necessário desenvolver, praticar, estimular determinadas partes e áreas ali do cérebro para que aconteça o que é chamado ali dentro da neurociência de circuito da leitura. A leitura, a decodificação dos símbolos ali, das letras, dos fonemas e tudo mais, a compreensão e entendimento disso e a formação ali do prazer ao compreender, ao aprender, ao entender aquela narrativa, aquela história, Esse circuito aí da leitura. Só que, para que isso aconteça, como eu disse, tem que ser ativado determinadas partes do cérebro, praticadas. O que isso quer dizer? Ter uma constância de você estar ativando essas áreas. Que áreas são essas? A área da visão, a
responsável por isso. A parte ali que vai ser responsável pela memória de curto a longo prazo. A parte que vai ser responsável ali pela formação, desenvolvimento da empatia, né? Então, todas essas áreas do cérebro, elas precisam ser treinadas. Essa é a palavra, exatamente. Como um treino na academia mesmo. Você vai lá na academia, treina a sua musculatura. No começo, quando você vai na academia, quem já foi, já tentou ou vai, né, sabe que o início é terrível. Dói tudo, tudo trava, dá vontade de desistir, de não pegar carga, de não fazer o que tem que ser feito, de não ir, todo o seu corpo diz para você não ir. Isso é no começo, depois você vai criando ali um ambiente dentro da academia que vai te gerando uma sensação de prazer. Seja você ouvindo uma música ali que você gosta durante o treino, você indo treinar com um amigo ou com uma amiga para vocês conversarem durante o treino. Esse ambiente, ele vai deixando de ser visto pelo seu cérebro como algo de não prazer, de não sensação de bem-estar, para algo positivo, para algo feliz. E essa mudança de pensamento, essa mudança de perspectiva e de sensações, ela se deu justamente porque você não desistiu lá no começo, porque você insistiu mesmo sendo difícil continuar ali na academia. A leitura é o mesmo processo. Nós precisamos treinar essas partes do nosso cérebro e ensinar ao nosso cérebro que é positivo o hábito da leitura. É positivo você pegar o livro, sentar, ficar em silêncio, em foco, concentração ali por algumas horas, enfim, constantemente. E isso ser visto pelo seu cérebro como algo positivo, como algo feliz, como uma sensação prazerosa de bem-estar. E tudo isso nós temos que fazer, nós temos que insistir aí para que aconteça. E sabe por quê que é tão difícil que o nosso cérebro entenda que é legal ler, que é bom ler? Porque nós estamos cada vez mais acostumados com o quê? O imediatismo. Somos uma sociedade que busca prazeres imediatos e rápidos. Você, eu também, né? A gente aqui vendo Reels, TikTok, Shorts e o quê? Vídeos curtos com informações curtas, rasas, resumidas, totalmente superficiais e que você vai passando, um vídeo é um assunto, o outro já é outro assunto que você estava vendo anteriormente. Então, você não tem uma captação das informações ali que você vê nesses vídeos. Às vezes você vê dezenas, centenas até de vídeos curtos com informações totalmente aleatórias e que você não vai nem lembrar do que você viu. Essa informação nem vai ficar, muitas das vezes, com você, porque é uma informação superficial, que não traz um aprendizado, um aprofundamento, uma reflexão, uma crítica profunda acerca daquilo. E conforme a gente vai passando de um vídeo para o outro, nós vamos criando expectativa para o próximo vídeo, para a próxima surpresa que vai vir no outro vídeo, para outra informação. Isso vai gerando a dopamina no nosso cérebro, sendo aí bombardeado por esse hormônio do prazer, e nós vamos ficando cada vez mais acostumados e habituados a ter pequenas doses de prazeres superficiais constantemente. Como que esse cérebro que está treinado a isso vai conseguir ter o tédio da leitura ali, de ler as frases, ler os parágrafos, ler em silêncio, ler com concentração e foco total? E aí o que? O resultado dessa leitura, o prazer desenvolvido nessa leitura, ele é posteriormente, ele é com o tempo, não é imediato. E nós não temos essa paciência. Por isso é tão difícil criar o hábito da leitura hoje em dia, pela forma como nós educamos o nosso cérebro. Mas, segundo a Marianne Wolf, essa neurocientista, nós conseguimos reeducar o nosso cérebro. Nós podemos fazer isso. Afinal de contas, a leitura, ela gera também prazer, felicidade, emoção. Ela gera construção de identidade, você se identificar com determinado personagem, com determinada história. Ela gera aprendizado. E a leitura, ela tem essa capacidade de nos atingir dessa forma, porque, segundo um estudo realizado aqui, tudo que eu estiver falando, eu vou deixar aqui as fontes, para inspirar você cada vez mais, no sentido de que você entender o que a ciência está falando sobre isso e você utilizar a ciência a seu favor. Então, as fontes estarão aqui embaixo. Esse estudo nessa universidade lá nos Estados Unidos, ele vai nos mostrar que quando você lê as histórias e você ativa aquelas partes do seu cérebro sobre memória, a visão, sobre a empatia,
você vai se colocando no lugar dos personagens. É como se você estivesse vivendo aquilo que está sendo contado naquela narrativa, naquela história. E quando isso acontece aí o desenvolvimento, né, da dopamina no nosso cérebro, da felicidade e do prazer sobre isso. Então a leitura, ela tem essa capacidade. Por isso, quem gosta de ler fala muito sobre ser o refúgio à literatura, sobre se identificar em várias histórias, se ver em vários personagens, sobre idealizar e se ver naquele mundo, porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer isso dentro da leitura. E quando ele faz isso, é aí que ele gera a sensação e que ele entende: isso é bom, isso é feliz, isso traz aí sensações muito prazerosas. E também isso treina partes do cérebro, desenvolvendo elas. Então, tendo discutido e falado sobre tudo isso, sobre como a neurociência, como essa pesquisadora, ela investigou e descobriu isso acerca da leitura, nós aqui podemos utilizar isso a nosso favor. Eu vou aqui agora dar algumas dicas de como você pode praticar aí no seu dia a dia para que você construa esse hábito da leitura na sua vida. A primeira dica que eu dou para quem quer começar a ler e que pode ser um caminho que vai construir esse hábito é justamente ler livros curtos. Porque se você não é um leitor, se você era leitor e tá aí há 6 meses, há anos, ou enfim, não leu livros nos últimos 6 meses, você não vai conseguir pegar um livro de 250 páginas, 300 páginas ou mais e finalizar esse livro. Você precisa construir essa constância, você precisa treinar, fazer seu cérebro entender isso na sua vida, né? Ou reensinar ele, reeducar ele. Então, essa primeira dica é você ler livros ali até no máximo 200 páginas. Existem livros clássicos, né? Ou livros que não são clássicos, são contemporâneos também, e que são curtos e que abordam temáticas gigantescas, que são livros que trazem ali problemáticas, né? E grandes ensinamentos. Inclusive, o meu próximo vídeo, ele vai ser indicando livros curtos para que você possa iniciar esse processo aí na leitura. Livros curtos que dá para você ler até em um dia. Vou mostrar um como exemplo para que você entenda. Esse daqui é um livro curtinho. Ele é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, né? É um clássico da literatura. A mensagem, as questões que a gente reflete aqui, a crítica que esse livro traz, ela é incrível, ela é maravilhosa. E aqui já tem um spoiler, né, de um dos livros que vai estar no próximo vídeo lá das indicações. Ele tem, ó, ele é fininho. Ele tem 123 páginas. É um livro muito curto. É um livro que vai trazer aí um repertório de vida, de mundo, de entendimento para você. É um livro curto, então vai dar aquela sensação de que você está progredindo na leitura, de que você está terminando o livro, está perto de finalizar o livro. Isso vai dando uma sensação de finalização, de conclusão. E essas sensações, né, vão dando aquela visão de que você está progredindo, de que você está evoluindo. Então, o livro curto, nesse primeiro momento, que você quer reconstruir ou construir do zero o seu hábito de leitura, isso é legal, até você se adaptar e conseguir ler um livro maior. A segunda dica que eu dou é justamente você escolher um assunto, um tema que você goste. Mas, cuidado, eu tenho alunos, né, que gostam muito de filosofia, sociologia e querem ler filosofia, mas não são leitores. Se você pegar um livro de um filósofo que tem uma linguagem complexa, rebuscada, de difícil compreensão, mesmo ele sendo curto, você vai desistir, você não vai conseguir. Então, antes de ir para as leituras teóricas mais complexas, tenta a ficção. Existem livros ficcionais aí maravilhosos, né? Assista o próximo vídeo que você vai ver, com assuntos e temáticas incríveis.
Então, escolha aí um gênero, né, para que você leia, ou um autor que você tem curiosidade, mas pegue um livro mais curtinho dele, leia uma resenha antes sobre o livro, pesquise um pouco e depois você vai para a leitura, né? Mas um assunto que você goste. Os livros de suspense, eles são ótimos porque eles causam aquela sensação de que o que vai acontecer depois? A sensação de curiosidade, de expectativa do que vai ver posteriormente. Então, são livros ótimos também, né, para quem quer começar aí a ler. Mas então, escolha um tema que agrade você. Ah, eu gosto muito de filmes de romance de época. Pega um livro de romance de época. Ah, eu gosto muito dos romances frufruzinhos, né? Pega um livro de romance. Ah, eu gosto de aventura, eu gosto de suspense, eu gosto de terror. Escolha o gênero aí, o assunto que você se interessa e tem curiosidade. Isso vai te ajudar. A terceira dica é: leia todos os dias. Sim, eu sei que tem a questão da rotina, do tempo, mas você está buscando construir este hábito. Então, tenta separar pelo menos 5 minutos. Nossa, mas 5 minutos não dá para nada. Mas é para você criar a disciplina. Você primeiro cria a disciplina e a constância daquilo, para que seu cérebro entenda que aquilo vai acontecer todos os dias, e depois você desenvolve outras partes aí. Então, leia mesmo que seja por 5 minutos ali, um parágrafo, mas leia com atenção total. Não é aquela leitura que você faz que depois você não lembra o que você leu. Pegue o seu livro, anote, marque, tenha atenção no que está escrito ali, no que você está lendo, para que você compreenda aquilo. Isso é uma leitura importante. Isso é uma leitura que você está fazendo, que é uma leitura ativa. Então, faça isso de ler todos os dias, pelo menos 5 minutos. Ah, eu consigo ler mais que 5 minutos. Maravilhoso! Leia, então, o tempo que você quer ler. Vai fazendo testes, né? Coloca o cronômetro ali. Ah, eu vou ler por 20 minutos, 30. E aí você vai marcando, grifando o que você está lendo. Mas tenha esse hábito de fazer a leitura todos os dias. Escolha aí um momento, um fim de semana, as férias, né, um feriado. E aí você escolhe um livro curto, de um assunto que você gosta, e você leia todos os dias até terminar esse livro que você escolheu. Faça esse processo. A quarta dica, e que inclusive eu gosto bastante e que me ajuda muito, é justamente você criar um ambiente atrativo visualmente falando. Um ambiente aconchegante, gostosinho, sabe? Uma luminária, velas aromáticas, um abajur, uma poltrona, né, que você acha bonita, que tá ali com uma almofada, ou num parque, né? Enfim, busque ou criar locais, ou achar locais, seja bibliotecas, livrarias, livrarias de shopping ou cafeterias, né? Que dá para você ali colocar um foninho, uma música clássica ou sons da natureza, sons aí de chuva, sons de uma fogueira. Aí você coloca essa musiquinha e você vai ler. Essa questão de criar um ambiente é importante, pois o nosso cérebro, ele responde muito a estímulos visuais. E ao fazer isso, ele entende que aquele ambiente é um ambiente propício para que haja a leitura. É um ambiente específico para que haja um momento de você concentrar e ler. Para que ele entenda isso. Por isso, quem já é leitor, né? Nós falamos assim às vezes. Nossa, esse tempinho de chuva está tão bom para ler. O nosso cérebro já identifica isso. Nossa, eu vou numa cafeteria para poder ler. Eu vou numa livraria no shopping para poder ler. Eu vou aqui mesmo na minha casa, na minha escrivaninha, colocar aí uma vela aromática, ou ligar uma luminária, ou só fazer o meu cafezinho, né, uma bebida quente aqui para me acompanhar na leitura. Você criar rituais. Você criar esses processos aí, esse ambiente, para que o seu cérebro seja estimulado e que ele entenda que aquele é o momento da sua leitura. Isso vai ajudar você. Pode parecer bobo, mas é importante. A quinta dica que eu dou para você é justamente evitar distrações. Sei que às vezes é difícil, muitas pessoas não moram sozinhas, mas você evitar isso ao máximo e principalmente com aquilo que mais nos causa distrações, que é justamente nosso celular, né? Às vezes você tá lá, pegou seu livro, vai ler, você ouve o celular vibrando, você vê a luzinha do celular,
mostrando que chegou alguma notificação, você vê o barulhinho do seu celular, e aí isso vai desconcentrar você de todo o processo que nós fizemos anteriormente. Vai tirar o seu foco, vai deixar você ansioso, vai deixar com você na expectativa de pegar o celular. Então, para evitar esse tipo de distração, você coloca o seu celular desligado, no modo silencioso não é o bastante, na verdade, no modo avião, ou eu vi uma jornalista, a Gabriele Priori, eu acho que é esse o nome dela, ela faz um podcast junto com o Leandro Carnal, e em um dos podcasts eles estão falando sobre a distração do celular, e como ler nesse mundo de distrações, de redes sociais, de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, enfim, né? Como ali você parar tudo, parar sua mente e conseguir concentrar. E aí ela falando, né, sobre isso, ela falou que ela também, uma mulher ali que tá entre os 30, 40 anos aí, né? Essa mulher, essa jornalista, mesmo sendo de outra geração, uma geração como a minha, eu também me identifiquei com ela quando ela falou isso, ela sente dificuldade, às vezes, de concentrar na leitura porque o celular tá perto. Porque ela vê ele ali de longe, ela fica, se eu der só uma olhadinha, se eu ver só se chegou alguma coisa importante. Nem é coisa importante que chega, a gente sabe disso, né? São raras as vezes que realmente é uma coisa urgente, muito importante. Mas aí nós perdemos o foco. E aí, uma das coisas que ela fazia, e que ela abordou isso no podcast, eu achei interessante, vou falar aqui pra vocês, é justamente o fato dela deixar o celular em um cômodo diferente que ela vai ler. Vai ler no quarto. Então ela deixa o celular lá na sala. E isso tudo para poder evitar as distrações, né? Então deixa o celular longe de você, né? Coloca aí dentro do seu guarda-roupa enquanto você estiver lendo, dentro de alguma gaveta ou em outro cômodo da casa, né? Faça esse teste. Eu me perdi na quantidade de dicas. Eu acho que é a 6ª dica, que é justamente você criar metas realistas. Então, você vai ali estipular, eu vou ler 5 minutos todos os dias, eu vou ler 10 páginas por dia, vou ler 20 páginas por dia. Você vai criar metas conforme a sua realidade. E a partir do momento que você for concluindo essas metas, você vai checando essas metas, para você ir tendo aquela sensação de prazer ao concluir uma tarefa. Você vai vendo o progresso e evolução naquilo. Então, cria suas metas pessoais aí, né? No próximo vlog, sem ser o dessa semana, da outra, eu vou gravar um vlog focado também nas minhas metas pessoais aí para o mês de julho, que é o mês que eu estarei de férias. E aí, desenvolver algumas aqui das dicas que eu estou, né, compartilhando com vocês e praticar essas dicas durante esse período aí. Seja metas dentro da leitura que eu tenho, dos estudos, do treino, da alimentação, e aí eu vou mostrar isso para vocês também em um outro vídeo. Então, escolha aí o seu fim de semana, se você vai entrar de férias recentemente, né, para você colocar tudo isso que a gente está conversando aqui em prática. Afinal de contas, se você está assistindo esse vídeo é porque você quer desenvolver isso na sua vida, né, você sabe a importância e quer que esse hábito seja construído, então vamos fazer isso juntos, né. E a próxima dica e última dica dentro dessas que eu acho que funciona e que estão relacionadas aí com o processo da cognição, da neurociência, é justamente você compartilhar a sua leitura e a sua experiência de leitura. Como assim? Vai falar com seus amigos, com seus pais, com seus primos, com professora, né, com o professor seu aí, sobre o que você tá lendo, sobre os personagens, a personalidade deles, o que eles fazem, qual é o enredo da história, como que a narrativa vai se desenrolando, ou, eu não tenho ninguém para conversar porque ninguém ao meu redor gosta de ler. Então, posta no TikTok, no Instagram, faça um post aí, escreva sobre isso, ou uma story sobre isso, né? Ou em outras plataformas que tem aí, outras redes sociais, mas faça isso de você compartilhar o que você está lendo, de você socializar isso, né? Ao você conversar, ao você escrever, ao você compartilhar o que você está sentindo, o que você achou daquele livro, esse livro e a sua leitura, ela vai inclusive se concretizando mais dentro aí do seu entendimento, dentro aí de você, criando aí vínculos, empatia, gerando aí emoções nesse processo, sentimentos, né? E que são prazerosos, que fazem o nosso cérebro entender isso como bom, tá?
Então, esse foi o vídeo que eu fiz aqui para vocês, tá? Acompanhe os próximos vídeos aí que virão e que vão estar em conversa, em diálogo, justamente com essa ideia de como criar um hábito, os passos para isso, né? Como desenvolver uma disciplina, uma organização, como ler mais ou como iniciar a leitura. Então, vamos juntos aí nessa caminhada. Obrigada a você que ficou até aqui. Siga o canal, curta se esse tipo de conteúdo agrada a você. Fique de olho no próximo vídeo que vai vir sobre as indicações dos livros curtos e até mais!